em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te damos graças pelo teu grande amor sobre a nossa vida. Continua conosco, Senhor, nessa batalha e faz-nos mais que vencedor pelo teu grande amor, pelo teu nome, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aqui vamos meditar um pouquinho naquilo que Deus nos ensinou quando escreveu a Bíblia Sagrada através dos teus santos servos, os profetas e os apóstolos. E aqui essa carta lida aos Romanos, enviada aos Romanos pelo apóstolo São Paulo, ela determina a diferença que é estar em Cristo e fora de Cristo. Mas para que nós entendamos o que é o partir do corpo e partir do sangue de Jesus Cristo, o pão que nós comemos e o suco da uva que nós participamos, é necessário voltarmos no tempo e na história para que entendamos aquilo que é mistério de Deus profundo em nosso favor. Nós, quando vemos a história da Bíblia no Antigo Testamento, nós vemos os servos do Senhor na sua caminhada, na sua trajetória, eles vêm e chegam a um ponto máximo em que Israel se tornou um grande povo. Primeiro era o povo hebreu, não era ainda os israelitas. Era o povo hebreu, se tornou um grande povo na terra do Egito. E em se tornando um grande povo na terra do Egito, porque foram para lá por causa da fome, por causa da necessidade, e chegando aquele povo, Jacó com toda a sua família, todos os seus filhos, com todos os seus parentes, chegando naquela terra, eles começam a povoar e habitar aquela terra junto com os egípcios. E quando o tempo passa, a nação hebreia se torna próspera, ela se torna grande e próspera. O salário que eles tiravam trabalhando era muito mais e melhor do que o do povo egípcio. E isso levantou uma grande contenda, uma grande disputa, uma grande inveja do povo egípcio em relação ao povo de Deus. Aleluia. E aquele povo foi crescendo na terra do Egito, e um dia se levantou um faraó que não conhecia a José, que não ouvira falar da história de José, ou que também ignorou a história de José. Em os seus pares do povo egípcio reclamando que o salário deles estava menor, as terras que eles plantavam e possuíam eram menor, eles estavam ganhando menos. O faraó então decide fazer do povo hebreu um escravo. Foi lá e tomou todas as posses, tomou todas as riquezas, tomou todo o direito que o povo hebreu havia juntado. E em tomando, foi a carga muito grande de produção, que eles tinham que pagar impostos altíssimos, né, para que eles fossem tirados da sua vontade de continuar trabalhando. E com isso se tornarem endividados naquela terra. O faraó, o rei do Egito, ele causa tão grande prejuízo a essa nação hebreia, em que, com o tempo, quem era rico se tornou pobre, e quem era livre se tornou escravo. A lei foi editada, e o povo hebreu, que havia chegado naquela terra através de José, eles se tornaram escravos naquela terra. E tendo que trabalhar de noite, noite e dia, tendo que trabalhar o tempo todo, tendo que trabalhar para produzir. E quanto mais eles reclamavam, mais eles eram castigados, mais o peso, o fardo daquilo que eles produziam tinha que ser maior. E então eles não tinham mais direito a nada naquela terra. Eram estrangeiros, bem verdade, e na terra que eles habitavam não lhes era mais bem-vindo pelo povo egípcio. Olha só, hein? Deus usou José para alertar ao outro faraó, ao primeiro faraó, e
como seria a seca, como seria a fome naquela terra, e o que José teria que fazer, e que Faraó também, com a sua autoridade, determinava para que ele fizesse, porque já que ele recebeu a revelação de Deus, nada mais justo do que ele administrar aquela situação. Então ele manda com que celeiros fossem construídos e que a produção fosse aumentada. Um hebreu sendo usado por Deus para abençoar o povo do Egito, quando chega esse tempo, o povo se torna escravo. Cuspiu para cima o povo egípcio, cuspiu para cima Faraó. Mas Deus é Deus, e Deus estava no comando. Ele já havia adiantado que o povo passaria por essa situação. E quando chegou o tempo, se cumpriu a vontade de Deus. 430 anos o povo ficou naquela terra como escravo. 430 anos o povo ficou sofrendo naquela terra. Mas Deus havia prometido que a Abraão, lá, o seu antecessor lá no passado, ele havia prometido que daria uma terra que manava leite e mel, que faria daquele homem uma grande nação e que seria ele pai de multidões. E quando chega o tempo determinado, depois de 430 anos de sofrimento, mais o tempo que eles ficaram como hospedeiros naquela terra, Deus levantou um homem chamado Moisés. A Bíblia diz que a palavra Moisés vem tirado das águas. Era um rapaz, era um menino que de repente, com o tempo, se tornou um rapaz. E salvo das águas pelas mãos de Deus, através da filha de Faraó, ele se tornou neto do reino, adotado sim, mas preparado por Deus para fazer a obra dele naquela terra. Então, quando Moisés assume o tempo em que ele estudou, em que ele formou, em que ele aprendeu a ciência, em que ele aprendeu a tecnologia, em que ele aprendeu todos os recursos, todos os segredos que havia no Egito. Se precisasse de um ferramenteiro, Moisés servia. Precisasse de um engenheiro, Moisés era habilitado. Se precisasse de alguém como contador, Moisés sabia fazer conta melhor do que muitos. Por quê? Porque naquele tempo a ciência no Egito, mesmo com seus deuses, mesmo com as suas crenças, foi um povo que desenvolveu. Inclusive as pirâmides do Egito foram construídas na época desses faraós, e elas estão lá até hoje. São vistas do espaço sideral. 400, 500 quilômetros de distância, se vê aqueles monumentos construídos no tempo desses faraós. Quando Moisés é separado por Deus para tirar o povo do Egito, precisou-se com que ele fosse até Faraó com a ordem de Deus. E Moisés, mesmo temeroso, mas Deus que fez ele ter coragem, lá na sarça ardente, quando Deus falou com ele, deu-lhe coragem para que encarasse Faraó. E chegando diante de Faraó, ele pede a libertação do teu povo. Faraó recusa. E vem aí os castigos, as penitências de Deus sobre aquela terra. E 10 pragas são lançadas na terra do Egito, porque Deus mesmo havia endurecido o coração de Faraó para mostrar o seu sinal e o seu poder. Não há ninguém como Deus. Não há nada equivalente ao poder do Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Então, as 10 pragas do Egito acontecem. As primeiras, os magos do Egito conseguiram repetir, mas a última eles não conseguiram. Quando a morte dos primogênitos de todo o reino, cada casa, cada lar, cada família, o primogênito foi tirado, o filho mais velho foi tirado, e eles não poderiam fazer nada. E o anjo da morte passaria naquela terra, passaria no meio daquele povo,
E a ordem que foi dada, aleluia, ao povo de Israel é para que ungisse o umbral da sua casa e reunisse lá dentro a sua família, porque à meia-noite o anjo do Senhor passaria sobre aquela terra e extirparia o primogênito de cada família que não tivesse o sangue vertido do animal para lançar sobre o umbral da sua casa. Sabe, o portal da entrada da sua casa, ali que dá para a rua, ali que dá para fora, é ali que tinha que ser esfregado o sangue do Cordeiro Pascual. Então, como naquela casa dos hebreus estava esse sangue vermelho, esse sangue carmesim, esse sangue que purifica pecado, que transforma pecador em homem atuante diante de Deus, que transforma o caído, que transforma o andarilho, que transforma a mulher que vende o seu corpo, o homem que mente, o homem que trafica, o homem que usa entorpecente, não importa para Deus, esse sangue purifica e transforma a nossa vida, aleluia. E hoje Ele está aqui, e nessa noite Ele está aqui, e está aí onde você se encontra, para abençoar a sua vida, para transformar a sua casa, o seu lar, para transformar o seu filho, a sua filha, transformar a sua esposa, o seu esposo. Para Deus não há limite, para Deus não há barreira, aleluia. Santificado seja, glorificado seja o santo nome do Senhor. Então, passando, o anjo da morte não atingiu a casa dos hebreus. E isso aí foi a gota d'água para que Faraó cedesse e deixasse com que o povo ajuntasse tudo que eles tinham de posse, tudo que eles haviam tido durante o período em que eles estiveram escravos. Animal que seja, transporte que seja, não importa, era para eles se ajuntarem e saírem em retirada daquela terra, aleluia. Na última noite em que eles estavam ali para sair, porque Faraó havia cedido, Deus manda separar um animal, um cordeiro, e ali deveria se partir aquele cordeiro e eles comerem naquela noite. As famílias grandes conseguiriam comer um inteiro, as famílias pequenas se ajuntariam para comer juntos. E o importante é que eles fizessem isso. E foi separado ervas amargas. Ervas amargas, a Bíblia não cita, pelo menos eu não sei que tipo de erva era esse, mas eram ervas duras, amargas por causa da dor que eles passaram durante todo esse tempo, aleluia. E eles participaram desse alimento, e participaram desse dia, e esse dia se tornou na vida do povo hebreu, e depois do povo israelita, o dia da Páscoa, o dia da libertação, o dia que eles foram tirados do cativeiro, tirados do sofrimento, tirados da terra do Egito e levados até a terra prometida. Quando o povo começa a marchar, quando o povo começa a caminhar, lá na frente eles chegam e encontram o Mar Vermelho, encontram uma grande barreira, encontram algo que intransponível, que não havia condição de se passar a pé. Aleluia! Mas Deus estava no negócio. Deus estava com aquele povo e está conosco hoje. Não há barreira, não há empecilho, não há ninguém, não há nada, não há inferno, não há vizinho, não há amigo de serviço, não há ninguém que não goste de você, que possa tocar na sua vida, que possa tocar na sua mente, que possa tocar no seu coração, que possa tocar nos seus bens, porque você está guardado e protegido pelo poder do Altíssimo, aleluia, aleluia. Então, quando eles chegam àquela barreira intransponível, aquele mar que não havia condição de se passar por ele, Moisés fala com Deus, aleluia. Moisés clama a Deus, aleluia. E a resposta de Deus vem,
aleluia. Use o seu cajado e fende as águas se abrirão e o povo vai atravessar. Moisés não duvidou, Moisés não titubeou. Quando veio a ordem, ele fende o seu cajado no chão e as águas do mar se abrem, aleluia. E o povo passa por aquela muralha, passa por aquela situação que parecia intransformável, aleluia, parecia intransponível, e eles atravessam aquele mar e chegam do outro lado, aleluia. Você está passando pela prova, está passando pela dificuldade, você está passando pelo deserto, não desista, meu querido, ore mais, busque mais a Deus, jejue, consagre a sua vida diante de Deus, coloque os seus planos, coloque tudo aquilo que você tem no altar de Deus, que Ele vai te honrar, e você ainda vai cantar o canto da vitória. Prova, irmão, não é para matar ninguém, prova não é para derrubar ninguém, mas é para fortalecer. Jesus, ele passou 40 dias no deserto, e quando ele saiu curando, ele saiu libertando, ele saiu mudando a vida das pessoas, ele saiu ressuscitando mortos, ele saiu transformando aquele povo, transformando aquela cidade, transformando aquele país, aleluia. Então, deserto não é para você morrer nele, é para você atravessar o mar e chegar do outro lado, onde a sua bênção se encontra, aleluia. Tem muita gente aqui hoje que está desesperado, tem muita gente hoje que está chorando, tem muita gente hoje que está sofrendo, mas se você acredita em Deus, você pode pedir a Ele e Ele vai atender a sua oração, aleluia. Pode estar na UTI, o médico pode ter chamado a família e desenganado. Para Deus não existe nada, absolutamente nada que Ele não possa fazer. Há libertação, há poder de Deus na vida de todo aquele que busca a sua presença, aleluia. O povo atravessa o mar, aleluia. E aí Faraó não se conforma, como podemos ser derrotados por um Deus que nós nem conhecemos. Temos milhares de deuses aqui no Egito, da água, do fogo, aleluia, do dia e da noite, e nós fomos derrotados por um Deus que ninguém conhece. Eu preciso reverter essa situação. Então ele junta o seu exército, ele junta o seu povo e sai em disparada atrás do povo hebreu. E quando o mar se abre, que o povo atravessa, os cavalos de Faraó e os seus guerreiros, seus soldados, entraram naquela fenda, entraram naquele local, e quando o último pisou do outro lado, o mar se fechou, aleluia. Os seus inimigos serão destruídos, os seus inimigos não te alcançarão, os seus inimigos não se levantarão contra você, e se levantarem vão cair, pelo poder do nome de Jesus Cristo, aleluia. Às vezes você está sendo perseguido aí na sua empresa, você está sendo perseguido aí no seu bairro, às vezes você está sendo caluniado, difamado, às vezes você está passando pelo vale da sombra da morte. Olha, os seus inimigos vão cair por terra, porque Deus está na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Ninguém, absolutamente ninguém, vai destruir você, porque você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Quando os inimigos do povo hebreu morrem, eles se desesperam, e aqueles que sobreviveram voltam para trás, para sua terra, aonde eles estavam, sem nada. Já não tinham trigo, já não tinham comida, já não tinham casa, e já não tinham família, já não tinham filhos, porque muitos haviam morrido. E Deus provou o seu poder quando ele abateu os inimigos do povo hebreu que os escravizava. O diabo não pode mais lançar maldição contra você. A macumba que tentaram fazer contra você não te pega, porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua casa, está sobre a sua vida, aleluia.
Glorificado seja Deus. Atravessando o mar, eles chegam do outro lado. Eles chegam à terra, perto da terra prometida. E ainda faltava mais um pouco. E eles atravessaram quando chegam à beira do Rio Jordão. Do outro lado já era a terra prometida. Eles veem gigantes, eles veem adversários, eles veem inimigos poderosos. Mas também veem lá uvas, eles veem lá laranja, eles veem lá abacaxi, eles veem lá várias frutas e várias plantações de alimento com fartura. A quantidade era tão grande que eles realmente, através dos espias, entenderam que Deus estava com eles. Glorificado seja Deus. A história prossegue, o povo habita aquela terra, vence os gigantes, vence os inimigos, habita aquela terra. E o tempo passa, com a promessa de Deus, de que enviaria o Messias, enviaria o verdadeiro libertador da nação, que havia se tornado israelita, através de Jacó. Então, aquele povo de Israel espera e aguarda, até que o anjo do Senhor chega até uma mulher chamada Maria, e traz uma notícia, traz uma informação de primeira mão para ela, de que ela seria mãe do Salvador da humanidade. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E aí começa a mudar a sua história e a minha, de forma precisa, porque nós não somos judeus, nós não somos israelitas, nós somos brasileiros, somos de uma região muito distante daquele lugar, mas o poder de Deus nos atingiu através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Jesus, ele nasce, ele cresce, ele anuncia o Evangelho. E ele sempre dizia: o Filho do Homem há de ser preso, torturado, martirizado e morto. Mas essa morte não é para a morte eterna, e sim para a vida eterna. E quando chega na sexta-feira, depois de 33 anos e meio de vida, quando chega na sexta-feira, depois de ser traído por Judas, depois de ser negado por Pedro, depois de sofrer a humilhação na mão dos soldados romanos, depois de Pilatos chegar diante dele e avisado pela sua esposa: olha, não toca nesse justo, não toca nesse varão, porque ele é homem santo, ele é homem inocente. Depois de ele ter visto Pilatos lavar as mãos e preferir o povo soltar um bandido, soltar um ladrão, soltar um salteador, soltar um revolucionário, um matador de pessoas, ao invés de soltar um inocente, preferiram soltar um homem ruim para a sociedade. Depois de tudo isso, ele é levado à morte de cruz, ele é levado à cruz do Calvário, ele é levado para sofrer todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, para sofrer todos os nossos pecados, para sofrer pela nossa vida, aquilo que era para que a gente passasse. A Bíblia diz: tudo aquilo que era nosso foi lançado sobre ele, a sua dor, o seu choro, a sua tristeza, o seu pecado, a sua doença, foi lançado sobre ele, aleluia. Foi martirizado naquela cruz, ele foi pregado naquela cruz, os seus pés, os seus braços, a dor que ele sentiu, não se ouviu falar em todos os tempos, em todas as épocas e em toda a terra que alguém sofresse daquela forma. O seu suor se tornou em sangue, o seu grito se tornou em lágrimas, se tornou em choro, se tornou em muito sofrimento, porque ele estava entregando o seu corpo, como ele havia dito: esse é o meu corpo, que é dado a vós como lembrança da minha morte, e esse é o meu sangue, o suco da uva, como sinal do meu sangue carmesim, purificador, derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Se não fosse Jesus, se não fosse o amor de Deus,
se não fosse a graça de Deus. Nós não estaríamos aqui hoje para participar desse momento sublime. A Páscoa era comemorada uma vez por ano em Israel. No Novo Testamento, a igreja primitiva dividia o pão e o vinho todo domingo, todo primeiro dia da semana eles se reuniam para isso. E nós fazemos isso hoje uma vez por mês, para que não se torne uma rotina, e sim um momento de adoração. Louvado seja Deus. Então, se você ainda não é um cristão, se você não é um filho de Deus, torne-se agora a partir da fé. Procure uma igreja, procure um pastor, procure alguém que possa te direcionar no caminho da palavra de Deus e fazer você um homem, uma mulher salva pelo sangue derramado na cruz do Calvário, aleluia. Lá estava tudo aquilo que ele passou para que nós estivéssemos hoje. Jesus nos trouxe a vida e nós podemos comemorar essa vida até que ele venha. Glorificado seja Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, cada homem, cada mulher que nesse momento, Senhor, nos acompanha nessa transmissão e vai nos acompanhar, Senhor, nos compartilhamentos das redes, pessoas que nos conhecem, pessoas que não nos conhecem, vão fazer parte desse grande momento na vida deles. Que a Tua mão seja, Senhor, sobre nós e que nós possamos ser grandemente, abundantemente abençoados pelo Teu grande amor. Louvado seja Deus. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Te pedimos graça e misericórdia, Senhor. Lava-nos, Senhor. Purifica, Senhor, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, para que possamos ser um só na Tua presença. Louvado, glorificado seja Deus para todos.